Olá, amigos e amigas, vocês que acompanham as redes sociais do senador Álvaro Dias. A gente está aqui para falar de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo e que diz mais ou menos o seguinte: olha só, a estratégia de combate à pobreza do PT reduziu a produtividade da economia. É o que diz um estudo. Vamos ver, olha aqui. É o que diz um estudo publicado aqui hoje pela Folha de São Paulo, esse dia 4 de setembro. E o que diz esse estudo? Vamos ver? A estratégia seguida para permitir o avanço das políticas para os mais pobres, feita no governo do PT, levou a um retrocesso da estrutura produtiva no Brasil, ao impulsionar setores atrasados em termos de valor agregado, tecnologia e produtividade. Vamos seguir aqui o que diz a matéria. O resultado foi que, ao final do período analisado que pegou o governo petista, as economias latino-americanas todas estavam mais dependentes da exportação de commodities e com uma indústria menor e mais atrasada do que no início do estudo em 2003. Por isso, conclui o estudo, esse ciclo de crescimento, como o que foi adotado no governo do PT, estava fadado a fracassar. Ou seja, o estudo mostra que as políticas adotadas pelo governo do PT reduziram a produtividade da economia e pior, não reduziram a desigualdade de renda no Brasil. O senador Álvaro Dias, durante mais de 15 anos na tribuna do Senado e em comissões, procurou sempre desmistificar o discurso mentiroso dos governos do PT de que o Brasil passava por um espetáculo do crescimento, de que estava acabando com a pobreza, de que estava reduzindo a desigualdade. Por exemplo, recentemente o senador Álvaro Dias falou de um estudo da ONU que desmente esse discurso petista de que durante a gestão do PT houve um espetáculo do crescimento, né? E o senador disse que isso é uma mentira, é um engodo. Jamais houve esse espetáculo, nem crescimento, nem acabou com a pobreza, como esse estudo que nós vimos. Vamos ver o discurso do senador Álvaro Dias, que ele fez no dia 8 de julho, no plenário, em que ele mostra esse discurso da ONU, que desmente essa conversa do PT de que acabou com a pobreza e a miséria e a desigualdade no Brasil. Vamos assistir? Senhores senadores, senhoras senadoras, durante 15 anos desta tribuna, eu procurei desmentir afirmações mistificadoras que procuravam escamotear a realidade vivida neste país. Em determinado momento, nós ouvíamos muito do marketing oficial petista instalado no Palácio do Planalto a afirmação de que estávamos vivendo o espetáculo do crescimento. E eu dizia: que espetáculo do crescimento é este, se o país cresce mais apenas do que o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria, o infortúnio e a guerra? Todos os países do mundo, com exceção do Haiti, cresciam mais do que o Brasil. E o presidente de então dizia que nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento. Uma falácia. E quantas vezes contestamos a afirmação de que o governo retirava milhões de brasileiros da pobreza? Essa era uma afirmação reiterada. Agora, um estudo de profundidade realizado pela Organização das Nações Unidas diz quem estava com a verdade. Era o governo, o marketing oficial do PT, ou era um modesto senador da oposição, que quase sempre isoladamente comparecia a esta tribuna para tentar recolocar a verdade? Não fico satisfeito. Não é motivo de alegria verificar que a ONU, a Organização das Nações Unidas, apresenta um estudo comprovando uma década e meia perdida, comprovando que perdemos sim uma década e meia
não só pela corrupção, mas também pela incompetência. E esse estudo revela que nós avançamos mais nas décadas de 70, de 80 e 90 do que durante a era petista no governo. Enfim, o país não crescia como se estivéssemos no espetáculo de crescimento. E o governo não retirava da pobreza milhões de brasileiros. Não precisaríamos nem mesmo desse estudo da ONU, porque, na verdade, os números oficiais existentes no Brasil comprovam. São mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Hoje somos 62 milhões de brasileiros endividados. A metade dos brasileiros, mais de 100 milhões de brasileiros, vivem com menos de um salário mínimo, e no Nordeste 68% dos nordestinos vivem com menos de um salário mínimo. 15 milhões de brasileiros sobrevivem com até R$70 por mês. Nós temos apenas 33 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada, para uma força de trabalho de mais de 90 milhões de brasileiros. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem acesso ao saneamento básico, 17 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de lixo, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Portanto, nós não vivemos esse utópico espetáculo do crescimento e nós não assistimos esta empreitada heróica de se retirar da pobreza milhões de brasileiros. O que nós assistimos foi a falácia, foi a mentira, foi o engodo. E ainda ontem, senador Nelsinho Trade, o jornal O Globo, em editorial, sob título sugestivo, o Museu de Obras Públicas Paralisadas no Brasil, mostra mais uma referência à incompetência que se consagrou de forma absoluta nos últimos mandatos neste país. 14 mil obras paradas. Mas não é tudo, porque é com base numa amostragem que o Tribunal de Contas da União pesquisou e constatou que da amostragem verificada, pesquisada, 14 mil obras estão paradas, correspondendo ao investimento de 144 bilhões de reais. Não é pouco. 144 bilhões de reais, Vossa Excelência dizia há pouco, é o PIB do Uruguai, é o PIB de vários países do mundo. 144 bilhões foram os investimentos da União nas obras paradas, de um total de 725 bilhões. 725 bilhões foram os investimentos do governo da União durante 10 anos em obras no país. 37% destas obras estão paralisadas, correspondendo ao investimento de 144 bilhões. A maior parte tem origem no PAC. Vocês se lembram da propaganda oficial sobre o PAC? Vocês se lembram da mãe do PAC? Até tivemos a mãe do PAC, a ex-presidente Dilma Rousseff, quando ainda chefe da Casa Civil, foi denominada de mãe do PAC. Foram 663 obras do PAC, sendo que 127 estão paradas. 127 obras do PAC estão paradas. E como disse o Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas afirma, pode ser muito mais, porque
As obras estão pulverizadas em todos os estados brasileiros. Não existe um cadastro das obras. E, por essa razão, o Tribunal de Contas trabalha por amostragem. Então, buscou pesquisar, se não me falha a memória, um número de 38 mil obras realizadas, que seriam realizadas no país, e encontrou 14 mil delas nessa amostragem paralisadas. Portanto, pode ser muito mais do que isso, o número de obras pode ser bem superior e os valores também muito superiores aos 144 bilhões de reais aqui destacados. E qual a razão da paralisação destas obras? Muitas delas são paralisadas por imposição judicial, já que superfaturadas. O sobrepreço ou superfaturamento alcança deste lote 1.300 obras. A falta de projetos, especialmente projeto executivo, que é essencial para evitar os aditivos que levam o preço das obras à estratosfera, né? Foram 1.158 obras sem projeto, mais 749 obras com falha na composição dos custos. Portanto, são várias as razões da paralisação destas obras. Não apenas a falta de recursos. Faltou dinheiro, a obra para. Mas há casos em que a paralisação se dá em razão de irregularidades. Aí há uma imposição de natureza judicial para a paralisação destas obras. A conclusão é a seguinte, senador Exalci Lucas, que agora preside a sessão. Não foi apenas corrupção. É evidente que a corrupção é uma causa essencial das mazelas vividas nesse país. Assaltaram os cofres públicos, arrombaram o Caixa Nacional. Obviamente desarrumaram as finanças públicas, fragilizaram o Tesouro Nacional, debilitaram o patrimônio deste país, que foi dilapidado, que foi pilhado pela sede, pelo apetite de enriquecimento ilícito de muitos daqueles que assumiram o poder no país. E, de outro lado, em nome de um projeto de poder de longo prazo. O Brasil foi literalmente assaltado. E nós estamos vivendo as consequências desse assalto.